nós vamos falar sobre os princípios para uma vida vitoriosa. Quais são os princípios para que eu tenha uma vida vitoriosa? Então o Salmo 126 diz assim, vou ler aqui a minha tradução. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Diga assim comigo, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou chegar a lugares onde a Bíblia diz que eu vou chegar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quais são então alguns dos princípios para uma vida vitoriosa? Como é que eu devo fazer, pastora, para mim ter uma vida vitoriosa? Uma vida de conquistas em várias áreas da minha vida, seja ela financeira, seja ela emocional, psicológica, né? Física, enfim, eu preciso de fazer alguma coisa. Então, nós vamos entender aqui aonde o escritor desse salmo, ele escreve que ele, lembrando do passado, em que Deus havia tirado o povo cativo, né? E trouxe até Sião. Então era como se fosse um sonho ter saído da escravidão. Ter saído, né? Vamos colocar aqui nos dias de hoje, de uma vida de miséria, de uma vida onde eles não conquistavam mais, onde o povo de Deus chegou um tempo que eles não tinham mais sonhos. Eles não tinham mais esperança. Eles viviam uma vida medíocre, uma vida, né, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, mas eles sofriam. Por quê? Porque eles estavam cativos, eles estavam presos. E quando então Deus usou Moisés, né, para tirar o povo ali do Egito, para trazer o povo, então aqui o salmista descreve que eles diziam que era como se fosse um sonho aquilo ter acontecido, porque Deus tirou eles, Deus encheu lá no verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria, ou seja, eles estavam alegres, eles estavam felizes naquele momento, né? Eles não tinham mais aquela desesperança, agora eles estavam esperançosos quanto ao seu futuro. O que ia acontecer? Então os sonhos começaram a voltar. Eu não sei você que está aqui, ou você também que está ouvindo neste momento, talvez você está passando um período na sua vida em que você talvez não tenha alegria, não tenha esperança, sonhos de um futuro melhor. Mas Deus hoje nos trouxe essa palavra, porque Ele vai restaurar os nossos sonhos, Ele vai restaurar a nossa vida. Nós vamos sim ter uma vida de vitórias, uma vida de conquista, não tanto só nas nossas vidas, mas na nossa casa, em nome de Jesus. O que nós temos a entender aqui? Primeiro, diga comigo assim, ó, um passado de glórias, só para você gravar, amém? Então você fale comigo, um passado de glórias não é garantia de um presente vitorioso. Por quê? Porque vamos supor, olhe para trás agora, reflita comigo. Você conquistou grandes coisas, já não conquistou na sua vida? Você está aqui, né? Você está com saúde, você está bem. Por quê? Porque ontem e no seu passado Deus cuidou de você. Deus, Ele sempre cuidou de nós. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o nosso levantar, Ele sabe o nosso deitar. Ou seja, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, então Ele nos conhece. E por grande ser o amor de Deus pelas nossas vidas, assim como nós declaramos, me ama, o Senhor me ama, é uma verdade, porque Ele sempre cuidou de nós. A Bíblia diz que Ele cuida de nós enquanto nós estamos dormindo.
para que nós acordássemos, né, hoje e estivéssemos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então Deus, Ele cuida de nós. Só que se nós pensarmos somente no que Deus fez no passado e não olhar para o nosso presente e não encarar o nosso presente, a nossa realidade, por mais difícil que ela seja, nós só vamos passar pelas nossas dificuldades, pelos nossos obstáculos, se nós encararmos Ele em Deus. Então, e ficar somente olhando para as coisas que Deus fez e não encarar a realidade em Deus, nós acabamos e vamos entrar em uma zona de conforto. O quê? Vamos ficar acomodados. Nunca descanse nas conquistas dos passados. Elas devem ser medidas mínimas para as bênçãos do presente. Ou seja, Deus fez por mim. Agora, essa minha situação, eu vou viver assim mesmo. Já viu aquela pessoa, né, que fala assim, ó, eu não vou sair dessa, eu vou ficar sempre assim, eu nasci para ser assim, vou morrer assim, a minha situação da minha casa não vai mudar, meus filhos realmente não vão vir para a igreja, minha família não vai mudar. Entende? Isso é ficar na zona de conforto, acreditar, acomodar-se e ficar assim, achar que tudo sempre vai ficar assim, na pior. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós olhamos para a nossa realidade, entregamos para Ele e crendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está operando. Porque no nosso Deus é um Deus vivo que opera milagres. Amém? Se nós ficarmos apenas acomodados nas nossas zonas de conforto, Deus quer que a gente tenha atitude. Como é que a minha vida vai vencer se eu não tiver uma atitude pequena? Qual é essa atitude pequena? Diga comigo, fé. Eu preciso ter fé. Tenha fé esta manhã. Tenha fé que a situação difícil vai mudar. Tenha fé que você vai receber essa cura que você precisa. Tenha fé que sua família vai mudar, que a sua família vai ser transformada, que você vai conseguir um trabalho bom, que tudo vai dar certo. Você precisa ter fé. Fé é acreditar, mesmo que eu não estou vendo agora, mas eu creio pela fé que já deu tudo certo em nome de Jesus. Encare o presente com realismo. Olha só, no verso 4 eles dizem assim, ó: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito do ribeiro no deserto. O povo se recordava de um tempo glorioso, vivido debaixo das bênçãos de Deus. Contudo, a realidade presente era marcada pelo desânimo e frieza espiritual. E eles comparavam aquela situação naquele momento como um deserto. Eles estavam desanimados, eles se pegaram desanimados. Só que você vê que o escritor desse salmo, ele escreve isso depois. Mas primeiro o que ele faz? Ele lembra das coisas que Deus fez. Mas aí de repente, opa, peraí, mas o que nós estamos vivendo agora? Como nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos mudar essa situação. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a clamar, eles começam a orar, porque eles estavam se sentindo desanimados e eles tinham uma fraqueza espiritual. Existe a fraqueza física. Quem aqui já teve uma fraqueza física? Se sentiu fraco fisicamente falando, não é? Talvez por alguma coisa, ou porque não comeu direito, então se sente fraco. Agora, a fraqueza física, nós vamos se alimentar bem, vamos ver, né, o que está acontecendo, se precisar de vitamina, nós vamos tomar vitaminas, e aí a gente vai se sentir bem. Aí existe a fraqueza espiritual, como eles estavam nesse momento. Como é que a gente resolve a fraqueza espiritual? Quando você sente um desânimo no seu interior, quando você se sente fraco espiritualmente. Já viu aquela pessoa, ou você já sentiu assim, não estou conseguindo orar? Quem já se sentiu assim? Então isso é uma fraqueza espiritual. E como que a gente faz? A gente tem que se alimentar também. Mas do que? Da palavra de Deus. Nós temos que se alimentar das vitaminas que está na palavra de Deus, das promessas dele sobre a nossa vida. E mesmo quando a gente se sentir assim, nós vamos fazer como esse povo. Nós vamos clamar e orar. Independente de como nós estamos, nós sempre devemos, diga para a pessoa que está ao seu lado, orar.
Orar é o melhor remédio das nossas vidas. Orar. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente contar para o vizinho, não adianta a gente mandar pelo WhatsApp para alguém que a gente está se sentindo. Nada disso vai resolver. O remédio é a oração. É a oração. Então aquele povo começou a orar e a clamar. Eles começaram a dizer: Senhor, restaura-nos, enche-nos. Senhor, enche o leito dos ribeiros do deserto. Eles estavam clamando. Atitude de clamor diante da crise. O salmista não se entrega às lamúrias ou aos queixudes, às queixas, às reclamações. Ele clama ao Senhor dizendo: restaura, Senhor. A sequidão do presente não pode ser motivo de desânimo, mas de clamor. A sequidão pode ser um tempo de crise, de esfriamento espiritual, sentimental, afetivo e até material na vida de uma pessoa. Mas ela precisa clamar. Ela precisa clamar. Talvez a sua dificuldade, o seu deserto seja também financeiro. Você precisa fazer o quê? Primeiro, orar. E segundo, nós precisamos colocar em nossa mente, na nossa vida, que há apenas duas coisas a se fazer. Com fé, amém? Com fé e com gratidão e com louvor, que é ofertar a boa semente em terra boa, que é na casa de Deus. Quando nós ofertamos com fé, mesmo que seja aquela oferta também que você é a única que você tem, mas você oferta com fé, você planta aquela semente, é como se você estivesse dizendo para o Senhor: Pai, eu creio que a minha vida financeira vai mudar. O que acontece é que muitas pessoas às vezes não acreditam mais nisso, mas precisam voltar a acreditar, porque isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quem viveu isso já, quem é dizimista fiel, sabe que nada falta na sua casa.